daquela pessoa, daquela família. Eu sinto, assim, um testemunho, às vezes, mais forte que uma pregação. Porque a gente sente aquilo que aquele pai, que aquela mãe sentiu, a gente sente aquela dor. Eu estava preparando uma palavra para compartilhar com vocês sobre o Dia dos Pais. E meu esposo, ele é um teste, né? Aí eu mostrei para ele o papel, aí tava assim, meu resumo. Aí eu acho que à noite ele orou assim, misericórdia, Senhor, livra-nos. Aí Deus tocou no meu coração, eu diminuí. Aí quando eu vi agora que o horário meio-dia, acho que ele orou de novo. Aí eu falei assim, então tá, vamos tentar, se vocês aguentarem uns 10 minutinhos, eu vou resumir em 10 minutinhos. Eu vou era para 45 minutos. O que era para 30 minutos, eu vou diminuir, vou pular isso aqui, vou diminuir ainda um pouquinho mais para misericórdia da vida de vocês. Abre comigo, quem tem a sua Bíblia, em Lucas 15, versículo 11. Eu vou ler de 11 a 24. Eu não vou esperar por causa do tempo, então eu já vou ir lendo. Aqui fala sobre a parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que ele tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. 16. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava de longe, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. A parábola do filho pródigo, eu quero falar em cima dela, mas não olhando para o filho, olhando para o pai. Esse pai aqui, amoroso, esse pai simboliza Deus pra gente, um exemplo de pai perfeito. Às vezes a gente faz tudo certo, a gente adverte os nossos filhos, a gente mostra o caminho que deve seguir, a gente pensa que às vezes a gente erra tentando acertar, mas a gente tenta fazer tudo certo e os nossos filhos, às vezes, lá pra frente, na juventude, ainda mais aqui nesse país, eu acho que em todo lugar do mundo, os adolescentes e jovens, eles são expostos a coisas horríveis nas escolas, eles têm influências fora de casa que às vezes você não é a única influência de Deus na vida do seu filho. Seu filho tem os professores, tem os amigos e às vezes, como a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Mesmo você vigiando, você dando o seu melhor, às vezes um filho se rebela contra o pai. E eu procurei na Bíblia por que filhos de pais cristãos às vezes se afastam do caminho que o pai ensinou para ele. Não existe uma resposta certa para isso. Mas eu vi na Bíblia alguns exemplos de personagens que os filhos afastaram de Deus. Como Adão, Noé, Samuel, Eli, Davi. Todos eles tiveram seus filhos afastados do caminho do Senhor. Eles podem ter ensinado o caminho certo, eles deram o exemplo deles, mas mesmo assim aquele filho se afastou. Aqui no filho pródigo eu queria tirar 3 lições, três fases desse afastamento do filho. Primeiro, aqui no versículo 12, certo dia o moço mais velho disse ao pai,
Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Essa primeira fase é uma fase de rebelião. É uma fase que o filho ele se vira contra tudo e contra todos. Ele esquece todo o ensinamento que você deu, toda aquela base cristã e ele se rebela contra o professor, se rebela contra um amigo, se rebela contra a mãe, se rebela contra o pai. E ele fala, não, eu quero a minha parte na herança e eu quero sair daqui. O que esse pai nos ensina? Esse pai, ele não agarrou o pescoço do filho e falou, não, você não vai de jeito nenhum. Ele não fez isso. Infelizmente, aqui, ele ensina que a gente tem que deixar os nossos filhos irem, deixar eles partirem. Porque tem coisas, esse pai aqui aprendeu que tem coisa que o filho, ele aprende somente com a dor. Tem coisas que a pessoa precisa sofrer para aprender. Eu acredito que nem todos de nós aqui viemos para a igreja através do amor. Teve uns que assim, levou umas pancadinhas, assim, aí depois, quando não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde olhar, falava, vou procurar Deus. Agora eu vou para Ele. Então, Deus permite que a gente se afaste dEle, mas Ele espera pacientemente em amor. Ele sabe que tem coisas que a gente tem que aprender, às vezes, na dor. A gente aprendendo, às vezes, na dor, a gente valoriza. Então, esse primeiro estágio aqui é o de rebelião. Ele joga fora todos os ensinamentos que o pai deu para ele. Você acha que o pai partiu o dinheiro ali? Ele não sabia que o filho ele ia desperdiçar todo o dinheiro? Que um dia talvez ele voltaria para casa com a mão vazia? Que ele ia entrar em várias encrencas na vida dele? O pai sabia. O pai, de repente, ele se sentiu assim, tentado a mandar, depois que o filho saiu, a mandar alguém buscar o filho dele. Ele tinha vários empregados, ele podia fazer isso. Mas não, ele deixou o filho dele lá, aprender, sofrer na dor. O pai entendeu que algumas coisas, algumas vezes, a gente aprende na dor. Em Gálatas 6, 7, a gente vê ali a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então, você planta bondade, você colhe bondade. Você planta encrenca, você colhe encrenca. Tudo, e assim, é um princípio que acontece rápido na vida da gente. E acontece aqui. Você não planta maldade aqui e vai colher em outro lugar, não. Você colhe aqui onde você está. Então, é uma experiência que às vezes a gente precisa ter. Hoje a gente está colhendo coisas que a gente plantou no passado. O que a gente vive hoje é consequência de alguma coisa que a gente plantou no passado. Se você quer colher alguma coisa diferente, eu estava uma vez escutando a pregação de Joe Osteen, se você quer colher algo diferente no seu futuro, você começa a plantar hoje. E você plantando hoje, lá na frente você vai colher algo diferente. Aquele pai, aquele filho, ele foi para uma terra distante. Ele, com muito dinheiro no bolso, ele tinha muitos amigos. Ele foi viver a vida de pecado que ele queria. Ele foi viver a vida que ele sempre sonhou para a vida dele. Com muito dinheiro, com o camelo do ano, né? Com amigos. Às vezes quem tem muito dinheiro tem muitos amigos. Deixa o dinheiro acabar que você vê. Os verdadeiros ficam, mas os que não são verdadeiros vão embora juntos. E aqui no versículo 14, o rapaz, o que acontece? O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Aquele filho, depois que ele gastou todo o dinheiro dele, ele olhou em volta dele e viu, cadê meus amigos? Acabou as festas, acabou os amigos, acabou tudo. E ele foi pedir trabalho para dar comida para os porcos. Para o judeu, esse trabalho de dar comida para os porcos era um trabalho assim, um dos mais sujos que poderia ter. E ninguém queria fazer isso. E ele, servindo lá os porcos, ele pensava, servindo os porcos e passando fome, porque ninguém aqui dava nada para ele comer. E ele falava assim, quantos trabalhadores do meu pai tem de tudo, do bom e do melhor, e eu aqui estou passando fome? Às vezes, assim, a gente não deve dar tudo que o nosso filho pede, porque às vezes nós mesmos estamos estragando nossos filhos. Eu
esse ano quase que eu mandei o Matthew no Bell Glade aqui da igreja, porque eu acho que é uma experiência. Ano que vem, se Deus quiser, ele vai. É uma experiência que aqui eles têm tudo na mão deles, na hora que eles não sabem o que é passar necessidade, eles não sabem o que é passar fome, eles não sabem o que é não ter as coisas. Porque aqui manda leite e mel, né? Aqui eles têm de tudo. Então, eles indo para uma viagem missionária dessa, eu acho que na volta, com certeza, eles vão chegar valorizando cada coisa que eles têm. Eles vão chegar grato por tudo, por tudo que eles têm aqui, porque aqui não falta nada para eles. Aí, passando o primeiro estágio de rebelião, ele caindo em si, acabou tudo, ele entra no segundo estágio, que é o estágio de reavaliação. No 17, no versículo 17, a Bíblia diz assim: caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Olha a mudança de atitude dele. Agora, pelo que ele está falando aqui, me dá a entender que ele está humilde. Ele está ali assim, eu estou aqui no trabalho mais sujo. Olha, gente, eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. Meu pai tinha razão. Tudo que ele me ensinou é certo. Eu fiz uma coisa errada. Eu saí, quis viver minha vida. Peguei metade lá dos bens meus e quis viver da maneira que eu quis, com festa. Mas isso não adiantou, isso não me trouxe felicidade. Então, nesse estágio de reavaliação dele, a atitude do pai. O pai não estava lá com ele. Mas, com certeza, o pai estava de joelhos perante a Deus. Eu acho que aquele pai devia orar e clamar a Deus todo dia por retorno do filho dele. Tanto, ele orou e esperou pacientemente. Ele entregou nas mãos de Deus. Porque os nossos olhos não alcançam todo lugar que o nosso filho vai. Seu filho jovem, adolescente, às vezes ele vai em lugares que você tem que ficar em casa orando por ele. Porque onde os seus olhos não vai, onde sua mão não vai, os olhos de Deus vai, Deus cuida, a mão de Deus vai. Onde você não tem mais poder de controle, você entrega na mão de Deus, que Deus não perde o controle nunca. Deus tem sempre o controle na mão dele. E o terceiro estágio é o estágio do retorno, da volta para casa. A gente não deve abrir, como eu falei antes, tudo que uma pessoa colhe, não só os filhos, a gente adulto também. Tudo que você semeia, você vai colher um dia. Então, a gente não deve abreviar a disciplina natural de Deus na vida dos nossos filhos. Se Deus tinha uma lição para aquele filho e ele aprendeu. O pai, ele entregou nas mãos de Deus e esperou pacientemente. No versículo 20 aqui, então ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava de longe, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu, abraçou e o beijou. Aquele pai, ele devia orar, entregar nas mãos de Deus, mas ele ficava na janela esperando. Ele ficava na varandinha lá da casa dele, olhando assim, sonhando o dia que ele ia ver o filho dele de longe chegar. E quando o filho dele fez isso, ele não ficou emburrado. Ele viu de longe e ele saiu correndo. Ele não esperou o filho dele chegar em casa. Ele saiu correndo, abraçou e beijou aquele filho. Ele não chegou para o filho e falou: não te falei que tudo ia dar errado? Eu não te falei que você ia gastar todo o dinheiro? Eu não te falei? E dá uma lição de moral para o filho. O pai não fez isso. O pai sabia que a lição de moral que a vida deu para o filho já não precisava mais dar, já era o suficiente. Ele não precisava mais. O pai, rapidamente, ele fez 3 coisas. Primeiro, ele amou o filho incondicionalmente. Ele amou o filho sem pedir nada em troca. Ele amou o filho sem dar lição de moral. Ele deixou o filho aprender com a dor. A gente tem que, assim, se isso algum dia acontecer na nossa casa, você sempre tem que estar com o seu coração aberto. As portas, assim, o seu amor pelo seu filho é incondicional. Independente do que ele fez, independente a lama que ele se meteu, independente quanto tempo que ele ficou longe de casa, ele pode ter ido assim no mais profundo. Você não está ali para julgar ele, você está ali, ele tem que, quando ele voltar para casa,
ele tem que encontrar aquele coração de amor incondicional, daquela pessoa que amou, que orou, entregou para Deus, esperou pacientemente e ama, independente do que aquele adolescente, aquele jovem fez. Foi isso que Deus fez com a gente. Porque quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós éramos ainda pecadores. A gente estava ali, na lama. A gente estava no meio do pecado. Jesus não esperou você sair da lama, tomar um banho, se limpar para ele vir te abraçar, não. Deus, ele enfiou a mão dele lá na lama para te tirar de lá. Amém. E ele te amou de forma incondicional. Ele não pediu nada em troca. Ele simplesmente te amou. E número 2, ele te aceitou. Jesus, ele te aceitou incondicionalmente. Esse pai, ele abre os braços dele e ele está ali, à espera do filho dele. E ele ama e ele aceita aquele filho incondicionalmente. Ele aceita o filho, mas ele não aprova o que ele fez. Existe uma coisa que a gente tem que saber: aprovar e aceitar são coisas diferentes. Aceitação, você aceita o seu filho de volta, mas você não aprova o que ele fez. Você não compactua com aquilo que ele fez. Você ama, aceita, você respeita seu filho. Quando você ama, aceita e respeita alguém, você dá liberdade para essa pessoa para compartilhar os sentimentos dele com você. Se você mostra, eu tive uma frase de um livro uma vez, que nenhum filho respeita um pai que não respeita os sentimentos dele. Se você não respeita os sentimentos dos seus filhos, ele não vai ter aquele coração aberto para dividir com você aquilo que está lá dentro. Tem coisas dentro do coração dos nossos filhos que eles vão guardar em segredo, porque ele acha, se ele não respeita os meus sentimentos, para que eu vou dividir o que eu sinto, o que eu penso com ele? Ele não respeita, ele não vai dar valor. E se você mostra que você respeita, que você ama, que você aceita seu filho, ele vai ter prazer em compartilhar a vida dele com você. Por último, nós perdoamos os nossos filhos completamente. Como eu disse, o pai, ele não deu uma lição de moral. Ele pegou aqui no versículo 22 a 24, ele botou uma roupa nova no filho, ele botou um anel no filho. A roupa, na comunidade judaica, a roupa simboliza união familiar. É como aquele pai botando aquela roupa naquele filho, ele está falando assim: meu filho, você está de volta à família. Nós somos a sua família. Nós te amamos, nós te aceitamos. Você pertence a este lugar aqui. E é isso, ele aceitou, ele amou, ele perdoou aquele filho. Esse pai, ele foi um pai amoroso, um pai misericordioso. É como Deus com a gente. Às vezes a gente vê alguém assim na igreja que se afasta dos caminhos do Senhor e a gente, a atitude número 1, às vezes, da maioria, é começar a julgar. E você nasceu para ser sal, para ser luz. Você não tem o direito de julgar ninguém. Eu acho que o dever da igreja é amar. O dever da igreja é aceitar de forma incondicional. Você não aceita o que a pessoa faz, mas você tem a obrigação de amar aquela pessoa. Essa é a diferença que o cristão faz na vida. Isso é ser luz, isso é ser sal. Você amar aquela pessoa que está lá na lama. Você amar, entregar a vida dela para Deus e esperar que Deus vai fazer na vida dela. E você esperar pacientemente o agir de Deus, porque às vezes a pessoa vai precisar sofrer. Mas é a maneira de Deus agir na vida daquela pessoa. O nosso dever como igreja é amar, é respeitar, é aceitar, é perdoar. Uma vez, um tempo atrás, eu estava passando uma situação bem difícil, que como o diabo armou um laço para mim, e eu caí direitinho. Só que meu pai, ele é um pastor, e eu conversando muito com ele no telefone, ele chegou para mim e falou assim: minha filha, eu sou um pastor,
eu oro, eu jejuo. O diabo, ele está em volta da vida de cada um. Ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E ele sabe que eu oro, que eu jejuo e que eu tenho uma vida no altar com Deus. Ele não vai atingir a minha vida. Então, o que ele vai fazer para atingir minha vida? Ele vai atingir alguém que eu amo. E você caindo num laço dele, ele está me atingindo. Então, naquela hora, eu até assim, que choque. Eu chorei, mas não pela minha vida, pela vida do meu pai. Porque ele é um pastor, ele busca a Deus e ele está com a vida, ele me guia não por palavras, ele me guia por exemplo. E o diabo armou aquele laço e eu caí. E meu pai me falou assim, eu senti tanto amor nas palavras dele, que eu não senti vergonha assim em compartilhar com ele tudo que estava dentro do meu coração. Tudo que eu estava sentindo, porque eu caí e falei assim, pai, realmente, isso é um laço do inimigo na minha vida. Porque realmente você vive uma vida no Evangelho, você me ensinou a vida inteira, mas eu tropecei, eu caí e foi uma maneira do diabo te atacar, porque você me ama. E eu fui fraca nesse ponto. Então, esse é um exemplo de pai que a gente vê aqui. É um pai que ama, um pai que aceita, um pai que perdoa. Às vezes a gente vai se deparar assim com os nossos filhos e qualquer outra pessoa aqui na igreja com atitudes de rebeldia, mas a gente tem que deixar Deus orar, entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus haja na vida dessas pessoas. O que a gente pode fazer onde a nossa mão não alcança, entregar nas mãos de Deus. Que Deus, Ele não perde o seu filho de controle. A mão dele vai onde a nossa não vai. Então a minha palavra mais ou menos rápida, foi muito não, né? Mas que Deus possa estar abençoando a vida de cada pai aqui nesse lugar. Que Deus possa fazer, que você já ama seu filho, mas que seja de maneira incondicional. Você ama, você perdoa, você aceita de forma incondicional. Que Deus possa estar te dando capacidade de ser um pai assim. Peça a Deus, como Salomão, peça a Deus sabedoria. O que estiver fora do seu controle, entrega nas mãos de Deus e peça a Deus sabedoria como você deve agir. Que Deus vai te abençoar e te dar vitória. Porque os nossos filhos, nossos filhos foram feitos para a salvação. Eles não foram feitos para se perder. Mas às vezes, se eles se perdem, Deus tem um objetivo nisso. Deus nunca deixa as coisas acontecerem sem que Ele tenha um propósito. Se o seu filho alguma vez afastar dos caminhos do Senhor, seja um pai, seja uma mãe sábia, que Deus vai agir na vida deles. Deus vai deixar eles aprenderem na dor, mas eles nunca esquecem aquilo que você ensinou na fundação. Eles sempre voltam para aquele caminho. E Deus tem controle sobre todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus.